São 4h17 da manhã e eu não consigo mais segurar isso dentro de mim. A casa inteira está dormindo e eu aqui sentado no escuro da cozinha com as mãos tremendo. Eu tentei voltar para a cama 3 vezes, mas não deu. Porque o que aconteceu aqui há menos de 1 hora ainda está pesando no ar como se o próprio tempo tivesse mudado de velocidade. E eu sei que você vai achar que eu enlouqueci, que eu estou inventando, que isso é coisa da minha cabeça cansada. Mas eu te juro que o que eu vou te contar agora não veio de rede social, não veio de notícia, não veio de conversa de grupo. Isso aconteceu comigo aqui, agora, nessa madrugada. E se você é uma dessas pessoas que ainda acredita que existe algo maior do que a gente, que ainda sente que o Brasil está indo para o buraco e que alguém precisa fazer alguma coisa, então fica comigo até o final, porque eu vou te dizer exatamente o que me foi mostrado e quando isso vai começar a aparecer na vida real. E eu te garanto que não falta muito. Eu preciso saber quem ainda está acordado de verdade nesse país, quem ainda não vendeu a alma, quem ainda tem coragem de olhar para cima e pedir ajuda quando tudo parece perdido. Então, se você está me ouvindo agora, se você chegou até aqui nessa hora da madrugada, ou se você acordou cedo e achou isso, eu preciso que você me diga de onde você está. Escreve aí tua cidade, teu estado, porque eu vou levantar o nome de cada lugar em oração. Eu vou colocar cada pedaço dessa terra diante de Deus e pedir proteção. E se você tiver coragem, escreve também, eu estou de pé, porque isso aqui não é sobre números, não é sobre audiência, isso aqui é vigília, é propósito, é cercar espiritualmente quem ainda não desistiu. Eu estava deitado, já devia ser umas 3h30, 3h40, eu tinha conseguido dormir por algumas horas, mas acordei com aquela sensação ruim. Sabe quando você acorda e parece que tem alguém olhando para você mesmo no escuro? Quando o silêncio fica tão pesado que você quase escuta o próprio coração batendo alto demais. Pois é, eu fiquei ali parado olhando para o teto e comecei a sentir um aperto no peito, que não era dor física, era outra coisa. Era como se tivesse uma presença ali dentro do quarto. Não era medo, era respeito. Era aquela coisa de quando você sabe que está diante de algo imenso e você fica pequenininho. E aí eu comecei a sentir um calor subindo pelas costas, um arrepio que não era de frio, era de reconhecimento. E no meio desse silêncio todo, eu escutei uma voz, não com os ouvidos, mas aqui dentro, no fundo do peito, clara como se alguém tivesse falado bem baixinho, mas com uma autoridade que não deixa você duvidar. E a voz disse: filho, levanta, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu sentei na cama com o corpo inteiro tremendo. Eu confesso que eu tive medo, não medo de mal, mas medo de responsabilidade, porque quando Deus fala com você é porque Ele vai te dar um peso para carregar. Eu levantei, vim aqui para a cozinha, sentei nessa cadeira e foi aí que começou, foi aí que Jesus me mostrou o que está prestes a acontecer no Brasil. E eu digo Jesus porque foi Ele, eu senti a presença dEle tão real quanto eu sinto a madeira dessa mesa agora debaixo dos meus dedos, e Ele começou a me mostrar coisas, não como filme, não como sonho, mas como se alguém tivesse acendido uma luz dentro da minha cabeça e eu começasse a entender tudo de uma vez, passado, presente, futuro, tudo junto, tudo conectado. E eu comecei a chorar, chorei calado para não acordar ninguém, mas chorei porque o peso do que eu estava vendo era grande demais para caber dentro de mim sozinho. Primeira coisa que Ele me mostrou foi isso. Ele disse assim: filho, você acha que o ataque contra a família e contra a fé no Brasil é acidente? Você acha que é coincidência tudo o que estão fazendo para calar quem ainda acredita em mim? E quando Ele falou isso, eu vi como se fosse um tecido sendo puxado e começasse a rasgar. Eu vi a estrutura de tudo o que está acontecendo. Eu vi que tem gente trabalhando dia e noite para destruir o que resta de respeito, de moral, de decência nessa terra. E eu senti uma raiva santa, sabe? Não raiva de ódio, mas raiva de quem vê injustiça e não aguenta ficar calado. E aí Ele falou: mas isso não vai durar, filho, porque eu não abandonei esse povo. E quando Ele disse isso, eu tremi inteiro. Eu senti vontade de cair de joelhos, mas fiquei sentado porque as pernas não obedeceram. Isso aqui é para você que acha que Deus largou o Brasil, que acha que a gente está sozinho, que acha que o mal já ganhou. Isso é para você ouvir agora. Não ganhou, não vai ganhar, porque o que está vindo é um despertar tão grande que vai fazer muita gente que estava dormindo acordar de uma vez. A segunda coisa que Ele me mostrou foi sobre dor. Ele disse: filho, a dor que esse povo está sentindo não é castigo vazio, é chamado, é despertador. Eu não desperdiço o sofrimento, eu uso ele para abrir olhos que estavam fechados. E eu entendi naquela hora que cada coisa ruim que a gente vem passando, cada notícia que revolta, cada absurdo que a gente vê e não consegue acreditar, tudo isso não está acontecendo porque Deus não liga, está acontecendo porque é o jeito dele chacoalhar a gente para a gente parar de viver no automático. E eu senti vergonha de quantas vezes eu duvidei, quantas vezes eu pensei que não tinha mais jeito. Isso aqui é para você que olha para os seus netos e sente medo do amanhã, para você que chora escondido porque não sabe que país vai sobrar para eles. Eu estou te dizendo agora
agora. Deus está preparando alguma coisa e você faz parte disso. A terceira foi pesada, eu quase não aguento falar. Ele disse: essa nação não nasceu para se ajoelhar diante do mal. Eu coloquei propósito nessa terra, eu coloquei chamado nesse povo, mas eles esqueceram, filho, eles esqueceram quem eles são. E quando ele falou isso, eu vi a história do Brasil passando na minha frente. Eu vi tudo que a gente já atravessou, tudo que a gente já sobreviveu, e eu vi que a gente tem esquecido da nossa própria força. A gente tem aceitado ser humilhado, a gente tem aceitado ser calado, a gente tem abaixado a cabeça quando deveria erguer. E aí ele disse: mas isso vai mudar, filho, porque eu vou lembrar esse povo de quem eles são. E eu comecei a soluçar, eu segurei a boca com a mão para não fazer barulho, mas eu chorei de alívio, chorei de esperança. E isso é para você que trabalhou a vida inteira, que construiu família, que sempre fez o certo e hoje se sente desrespeitado. Isso é para você saber que Deus não esqueceu do teu sacrifício. Espera, para um pouco, se você está ouvindo isso até aqui, é porque Deus te segurou acordado, porque tem propósito em você estar aqui agora. Então eu preciso saber, eu preciso que você escreva aí de onde você está recebendo essa palavra. Coloca teu estado, tua cidade, escreve: eu não desisti, porque eu vou orar por cada nome, eu vou levar cada lugar diante do trono e pedir cobertura, pedir proteção, pedir que o Espírito Santo sopre força nova em cada casa, em cada coração cansado. A quarta coisa foi sobre culpa. Ele disse: filho, tem gente me ouvindo agora que está carregando peso que eu já tirei, tem gente curvada por erro antigo, por vergonha velha, e eu estou dizendo agora: larga isso, isso não é teu mais, eu já paguei, eu já limpei, você não precisa andar mais com a cabeça baixa. E quando ele disse isso, eu senti um calor no peito, uma quentura boa, tipo abraço, e eu entendi que tem muita gente boa, gente de fé, carregando culpa que não é mais dela, se punindo por coisa que Deus já perdoou, e o inimigo usa isso para tirar a autoridade espiritual da pessoa, para deixar ela fraca, sem voz, sem coragem. Isso aqui é para você que se afastou, não porque parou de acreditar, mas porque se machucou, porque errou e achou que não tinha mais volta. Eu tô te dizendo, tem volta, sempre tem volta. Deus não joga ninguém fora. A quinta, filho, a quinta me quebrou. Ele disse: o tempo acabou, não adianta mais dizer um dia eu vejo isso, um dia eu conserto aquilo, um dia eu falo com fulano, porque esse um dia chegou, é agora, não tem mais depois. E eu senti um aperto tão forte que eu tive que levantar e andar um pouco, respirar fundo, porque eu entendi que tem prazo, que tem janela, que tem coisas que se a gente não fizer agora, a gente não vai fazer mais. E ele me mostrou que antes do fim deste ano já começam a aparecer os primeiros sinais, coisas que estavam escondidas vão começar a vir à tona, máscaras vão cair, pessoas que a gente achava que eram de um jeito vão mostrar quem realmente são. E nos próximos meses, até o meio do ano que vem, muita estrutura que parecia sólida vai começar a rachar, e em um ano e meio, muita coisa que tá podre por dentro vai desabar, e quem não tiver firmado espiritualmente vai entrar em desespero, mas quem tiver raiz, quem tiver fundamento, vai atravessar de pé. E isso é pra você que já cansou de lutar, que já pensou em desistir e largar tudo. Eu tô te avisando, aguenta mais um pouco, porque a virada tá vindo. A sexta foi sobre preparação. Ele disse: filho, o que vem vai balançar estruturas, vai balançar sistema, vai balançar certezas, mas quem tiver a casa em ordem, quem tiver o coração limpo, quem tiver a fé plantada funda, esse vai ficar de pé enquanto muita coisa cai em volta. E eu vi tipo um vento forte passando e derrubando tudo que não tinha raiz e só ficava de pé o que era verdadeiro, o que era real, o que era plantado em terreno bom. E ele disse: isso não é pra botar medo, filho, isso é pra preparar, é pra avisar, porque eu não pego meu povo de surpresa. E eu entendi que esse aviso é misericórdia, é amor, é Deus dando tempo pra gente arrumar a casa antes da tempestade chegar. A sétima foi direto no peito. Ele disse: os mais velhos vão ser coluna para os mais novos. Os que já viveram, os que já viram o mundo mudar antes, esses vão ser porto seguro quando tudo balançar. E é por isso que você ainda está aqui. É por isso que você ainda respira, porque tem gente que vai precisar da tua firmeza. E eu chorei de novo. Chorei porque eu entendo agora que não é acaso a gente estar vivo, que não é sorte a gente ter chegado até aqui. É porque tem propósito, tem missão, tem gente que vai precisar olhar para a gente e ver que dá para ficar de pé, que dá para não desistir. Isso é para você que acha que já passou da idade de fazer diferença, que acha que não serve mais para nada. Eu estou te dizendo, você é essencial, você é estratégico, Deus precisa de você firme. A oitava e última foi a promessa. Ele disse: filho, eu não deixo órfão, eu não abandono quem é meu, e o Brasil é meu, essa terra é minha, e eu vou restaurar o que foi roubado, eu vou levantar o que foi derrubado, eu vou trazer de volta a honra que foi pisada. E quando ele disse isso, eu senti uma paz que não faz sentido no meio de tudo que está acontecendo, mas uma paz que segura, que acalma, que dá certeza
certeza de que no final das contas Deus continua no controle. Talvez você seja alguém que acordou antes do sol nascer hoje e não sabe por quê. Talvez você seja alguém que tem orado pelos filhos, pelos netos, pela nação e está cansado de não ver resposta. Talvez você seja alguém que trabalhou honesto a vida toda e hoje sente que tiraram o respeito da tua palavra, da tua fé, do teu esforço. Talvez você seja avó e está angustiada com o que estão ensinando para os pequenos, com o veneno que estão colocando na cabeça de criança inocente. Talvez você seja alguém que se machucou dentro de igreja, que viu hipocrisia e se afastou, mas nunca deixou de acreditar lá no fundo. Talvez você seja alguém que pensou em desistir de tudo, porque parece que não adianta, que o mal sempre vence, que o errado sempre se dá bem. Eu estou te dizendo agora, isso é para você, essa palavra é tua, essa mensagem é tua chamada. É Deus te lembrando que você ainda importa, que você ainda tem valor, que você ainda tem papel nessa história. O tempo é curto, eu não estou dizendo isso para te apavorar, eu estou dizendo para te preparar, porque tem conversa que precisa acontecer enquanto ainda dá tempo de olhar nos olhos. Tem pedido de perdão que você não pode mais empurrar para a semana que vem. Tem reconciliação que precisa ser agora. Tem abraço que precisa ser dado hoje, porque amanhã pode ser tarde. E eu sei que isso soa dramático, mas não é drama. É real, é urgente, é agora. Então escuta o que você precisa fazer. Primeiro você volta a falar com Deus todos os dias. Não só quando aperta, não só quando desespera, mas todo dia, de manhã cedo, antes de olhar o celular, antes de abrir notícia, você abre a boca e fala com Ele. Você entrega o dia, você pede proteção, você pede sabedoria. Segundo, você protege a tua casa, principalmente os mais novos. Você presta atenção no que está entrando pelos olhos deles, pelos ouvidos deles, porque tem veneno disfarçado de entretenimento, tem destruição disfarçada de liberdade, e você, como mais velho, tem autoridade espiritual para barrar isso. Terceiro, você não anda sozinho, você junta gente que ainda acredita, que ainda tem fé, que ainda quer fazer o certo, e vocês se fortalecem juntos, porque lobo não ataca matilha, lobo ataca ovelha sozinha. Quarto, você limpa as mágoas antigas, você perdoa quem te machucou, você pede perdão para quem você machucou, porque coração amarrado não tem autoridade espiritual, coração preso não consegue guerrear. E quinto, você para de ter vergonha da tua fé, você aceita que vai ter que abrir a boca, que vai ter que se posicionar, que vai ter gente que não vai gostar, que vai te chamar de louco, de fanático, de atrasado, mas você não liga porque você sabe que no final das contas você não responde para eles, você responde para Deus. Agora eu vou orar e eu quero que você ore comigo. Pode colocar a mão no peito, pode fechar os olhos se você estiver sozinho e repete comigo no teu coração: Deus, eu estou aqui cansado, machucado, mas ainda de pé. Eu entrego a minha casa nas tuas mãos, eu entrego os meus nas tuas mãos, eu peço proteção sobre a minha família, força para enfrentar o que vem, coragem para não negar a minha fé mesmo quando ficar difícil, paz dentro da minha casa mesmo quando tudo em volta estiver caindo, e peço que o teu Espírito sopre vida nova em mim, que levante o que estava caído, que cure o que estava quebrado, que acenda de novo o fogo que estava quase apagando. Eu confio em ti, eu escolho ficar de pé, eu escolho não desistir, em nome de Jesus. Se você falou isso com sinceridade, se você sentiu alguma coisa mexer dentro do peito agora, eu te digo, já começou, você não está sozinho, Deus ainda olha para a tua casa, Deus ainda olha para o Brasil, Deus ainda tem plano e você faz parte desse plano. Quem ficou até o fim, quem escutou tudo isso até aqui, não foi acidente, não foi sorte, foi propósito, foi Deus te segurando acordado para você receber isso. E agora eu preciso saber quem você é. Escreve aí embaixo tua cidade, teu estado, escreve: eu estou preparado, porque eu vou levantar intercessão por cada nome, por cada lugar. Eu vou colocar você diante do trono e pedir cobertura, pedir que o anjo do Senhor acampe em volta da tua casa, que nenhum mal te toque, que você atravesse tudo que vem com a cabeça erguida e o coração em paz. Isso não é pânico, isso é preparo, isso é posição, isso é escolha. E você que chegou até aqui, você já escolheu, você já se posicionou, você já disse sim. Agora a gente fica firme, a gente não recua, a gente não desiste, porque a vitória já foi decretada. A gente só precisa atravessar o processo e a gente vai atravessar juntos de pé, com fé